Por Dentro do Assunto, com o Padre Ednei Batista. Oferecimento: Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo. Peregrinação para todos. Para esclarecer as suas questões e dúvidas em relação à Igreja Católica Apostólica Romana, a Mensagem apresenta Por Dentro do Assunto, com o Padre Ednei Batista. Começando agora aqui pela Rádio Mensagem e também pela Web Rádio Pés de Cristo da Paróquia Espírito Santo, num oferecimento de Peregrinos Viagem e Itiquira Turismo, Peregrinação para Todos, com direção do Padre Luiz Fernando Soares, a apresentação de Carlos Lucena e Padre Ednei Evaldo Batista. Bom dia, Padre, a sua bênção. Bom dia, Deus o abençoe e a todos os nossos ouvintes também. Amém. Começando agora mais uma edição do Por Dentro do Assunto. Já vai aproveitando para mandar a sua pergunta, não em áudio, só em texto, tá? Para o 974110125, esse é o nosso WhatsApp. Manda lá, não esqueça de colocar hashtag assunto e logo em seguida, se você quiser se identificar ou não, já faça sua pergunta que a gente apresenta aqui para o Padre Ednei. Padre, o povo de Deus está sedento de entender um pouco mais a sua fé. Que bom, isso me deixa feliz. Tenho emprego por muito tempo. Temos. Emprego então, não, tá. Trabalho. Missão. Boa, missão. Então, vamos começar falando aqui do tema que eu trouxe hoje, né? Por favor. Sempre para introduzir nossa conversa e trazer alguma informação também para aqueles que não conhecem aquele assunto. Amanhã nós vamos celebrar na liturgia a festa da Cátedra de São Pedro. Talvez algumas pessoas digam, mas o que é Cátedra de São Pedro, né? Cátedra é uma palavra que é do latim e significa cadeira. Então, traduzindo, seria a festa da cadeira de São Pedro. Mas por que a cadeira de São Pedro? Porque nesse dia nós celebramos a confiança da parte de Jesus a Pedro da autoridade, da coordenação, né, do grupo dos apóstolos e, consequentemente, do grupo dos seus seguidores, dos discípulos de Jesus, que constitui a igreja. Então, Jesus confiou a Pedro, depois de perguntar para eles, né, para os discípulos, e Pedro ter respondido quem ele é. Né, e Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, a partir daquilo ali, Jesus disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ali a igreja sempre leu como a confiança da parte de Jesus, né, da autoridade a Pedro sobre a igreja. A autoridade que é do próprio Jesus, mas que ele compartilha com Pedro, assim como compartilha com todos nós, a responsabilidade pelo anúncio do Evangelho, pela difusão da proposta da salvação que vem da parte dele, né? Mas ele conta conosco, embora ele possa fazer tudo sozinho. Então ele quis também contar com Pedro para ser o líder, vamos dizer assim, o coordenador da igreja. E nós celebramos então amanhã este gesto da parte de Jesus, né? A cátedra de Pedro, mas que na verdade é o gesto de Jesus que confia a Pedro esta autoridade. O que nós aprendemos disso? Em primeiro lugar, que Deus na sua infinita bondade conta conosco, conta com o ser humano. Pedro não foi escolhido porque fosse melhor que os outros, fosse perfeito. Um gesto de gratuidade da parte de Jesus. Nós vemos sempre Pedro, né, junto com Jesus, nos momentos principais da sua missão. Nós sabemos que Pedro pisou na bola algumas vezes, né, falou coisas que assustou até os outros, né? O próprio Jesus deu uma puxada de orelha nele. Hoje no Evangelho, Pedro acaba de dizer que Jesus é o Cristo, depois ele fala que vai sofrer, e aí Pedro diz, não, isso não vai te acontecer. E Jesus fala, vai para trás, né? Para que vem seguir os meus passos e não queira se antecipar a mim, porque pensas como os homens e não como Deus. Então Pedro deu as pisadas na bola dele também, e a mais feia delas foi a negação de Jesus por 3 vezes. Mas ele se arrependeu, ele cresceu, ele amadureceu, ele mudou o seu jeito de caminhar.
Então isso nos faz ver que Deus conta com o ser humano, apesar de suas debilidades e infidelidades. E mais que isso, dá-lhe a graça para que ele cumpra a sua missão. Segunda coisa que nós aprendemos da festa da Cátedra de São Pedro, né? Que Pedro, depois, a sua missão foi continuada por outros que, como ele, tem esta mesma autoridade. E no caso da Igreja Católica, o Papa é o sucessor de Pedro, é o chefe visível da Igreja, aquele que coordena a caminhada dos discípulos de Jesus. A mesma autoridade que Jesus deu a Pedro, o Papa Francisco tem hoje, como tiveram todos os outros papas. Com certeza, o Papa ele é escolhido pelos cardeais, mas inspirados pelo Espírito Santo. Então, quem quer aquela pessoa nesta missão, nesta função importante e necessária da Igreja, é o próprio Deus. E nós, no espírito de fé, devemos acolher isso. Infelizmente, há pessoas, até mesmo dentro da Igreja, que contestam a figura do Papa, a autoridade do Papa, né? Que dizem que o Papa é um ser humano como todos nós, e é verdade, mas é um ser humano investido da graça e da autoridade que vem do próprio Deus para cumprir uma missão. Eu acho muito bonito que o Papa Francisco sempre pede, final de suas falas, de seus escritos, rezem por mim. Ele tem consciência que ele é humano como todos nós, mas, como Pedro, que também era humano, ele foi escolhido e a ele foi confiada a autoridade para governar o povo de Deus a caminho do céu. O Papa não faz as coisas da própria cabeça. Ele com certeza se deixa inspirar por Deus, é ajudado por assessores e aquilo que ele diz com a autoridade que lhe foi confiada por Jesus, desde Pedro. Então tenhamos pelo Papa um grande amor, um grande respeito e deixemo-nos instruir por suas palavras, por suas exortações, para de fato estarmos no caminho de Jesus. É perigoso que queiramos estar no caminho de Jesus, mas um pouco como Pedro no Evangelho de hoje, pensando como homens e não como Deus. O Papa Francisco nos alerta para pensarmos como Deus. E ele é um homem fantástico, tenho certeza que é o Papa que os nossos tempos precisavam. E ele tem feito um trabalho maravilhoso se nós, na obediência e no respeito àquele que lhe confiou a autoridade, acolhermos os seus ensinamentos, poderemos caminhar como igreja viva, poderemos cumprir bem a nossa missão e ajudar o mundo a ser melhor. Então estejamos atentos a isso e ao celebrarmos amanhã a festa da Cátedra de Pedro, lembremos-nos destas duas realidades que eu trouxe aqui na nossa reflexão. Sabe uma coisa que eu mais gosto, padre? É saber que Cristo, mesmo conhecendo as nossas fraquezas, ele não vai lá e fala, se fosse assim, ele pegava os sábios lá, os doutorados e tudo. Ele pegou as pessoas simples, torronas como Pedro também, como foi o pescador, sim, né? Sim. E acreditou naquela pessoa, na capacidade dela poder mudar e ajudar a outras pessoas conhecerem a verdade. Isso nos alimenta muito mais o nosso ânimo, padre. Com certeza, é a história de todos nós. Sim. Fomos escolhidos não porque somos bons, mas pela graça, pela misericórdia, e somos assistidos pela graça de Deus para cumprir nossa missão. Então nós temos jeito ainda, né? Sempre. Maravilha. Com essa fé a gente continua com o Por Dentro do Assunto. E você que participa conosco, 3954-3010, 3954-3011, liberados. Pode participar. Caso não queira se identificar, não tem problema. Você faz a sua pergunta ao padre ao vivo e ele responde para você. O mesmo vale pelo WhatsApp 974110125. Pode mandar sua pergunta que a gente apresenta ao padre. Como, por exemplo, veio uma pergunta aqui, padre, pelo WhatsApp, pediu para não ser identificado ou identificada. Sim. Vi uma cena na igreja que me assustou. Um casal discutindo muito alto e até com agressão durante a missa. O que a pastoral da acolhida deve fazer quando acontece coisa assim?
É uma situação delicada, né? Melhor seria se não acontecesse, mas infelizmente pode e acontece. Eu acho que para evitar assim, o maior problema, né, para os outros, para perturbar ali o momento que se está vivendo, sempre com muito jeito, com muita bondade, com muita delicadeza, né, alguém da pastoral da acolhida deveria aproximar-se, quem sabe convidá-los, né, primeiro a dizer, olha, que não é lugar para isso, né, vocês têm problemas, enfim, procurem resolver num outro momento, num outro ambiente. Convidá-los a isso. E, caso não quisessem fazê-lo desta maneira, que convidasse-os então a ir lá fora, né, conversar lá fora, não ficar atrapalhando a missa. Só que é delicado, porque as pessoas ali elas estão num estado de ânimo tão exaltado, né, o sangue está fervendo tanto, que dificilmente eles vão escutar as pessoas, né? Eles estão assim muito voltados para o problema deles, estão, a gente diria, quase fora de si. E aí uma fala de alguém só pode inflamar mais. Então, por isso que eu disse, tem que ter muita delicadeza. A gente não tem receitas prontas para todos os problemas, né? Mas a gente deve se lembrar, sempre com delicadeza, com firmeza também, né? Procurando o melhor para todos, é que a gente deve se aproximar e tentar encaminhar a questão. Vai dar certo fazer assim? Não sei, tomara que dê, né? Mas é o melhor caminho. Agora, chegar brigando, xingando, maltratando, expulsando da igreja, isso é que não pode ser feito e não vai dar certo mesmo. Por isso eu disse, com delicadeza, pedir que eles se contenham, né? Que eles se acalmem, que eles procurem resolver aquela questão num outro lugar, num outro momento, né? Quem sabe até convidar um para sair junto, né? Se for a mulher, talvez é mais fácil, deixa o homem lá. Depois eles se resolvem, né? Mas tentar a melhor maneira possível para também não criar tumulto e ferir menos possível a todos. Aí, obrigado por sua pergunta, viu? Deus abençoe. Outra que veio, padre. Tem gente pelo telefone? Então, já, mais uma pergunta pelo WhatsApp. Antes, vamos participar. É que eu estou vendo o Zap, é por isso. Mas, primeiramente, o ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia. Padre Ednei? Não. Oi? Bom dia, é o Padre Ednei, sim. Isso, a paz esteja com o Senhor e com toda a rádio. Amém, querida. Deus a abençoe. A sua bênção. Deus abençoe. Então, Padre Ednei, eu queria saber o seguinte. É uma pessoa espírita, né? E ela não era casada na igreja. E a família quer muito rezar uma missa do 7º dia. Vai ser hoje. Aí, o que o senhor acha? Eu acho que não há problema algum. Nós podemos rezar por todos, né? A condição da pessoa antes de morrer, se ela não era casada na igreja, ou se ela não era nem católica, se ela não era cristã, se ela não tinha fé, isso não é impedimento para que rezemos por ela, né? A pessoa que não é casada na igreja, existem algumas restrições para ela em vida. A participação na Eucaristia, na participação em alguns trabalhos na igreja, mas são algumas pequenas restrições, não são muitas, né? E não é tudo que a pessoa não pode fazer. Agora, uma vez que ela morreu, rezar por ela, nós podemos fazê-lo tranquilamente, mencionando o nome dela na missa de 7º dia, né? O que eu acho que não precisa fazer para ninguém, não só para quem está nessa condição, é aquelas homenagens que fazem, né? Passar vídeo, ler mensagem, exaltar a pessoa como se ela fosse a melhor pessoa do mundo. Isso não deve ser feito para ninguém, nem para padre, nem para bispo, nem para pessoa mais santa que a gente tem, né? Reze-se a Eucaristia na intenção daquela pessoa e basta. Agora, essas coisas devem ser evitadas para todo mundo, mas rezar pela pessoa não há nenhum problema, tá? Então vamos alargar sempre mais os benefícios que a graça de Deus nos concede, que o Evangelho nos indica, e não restringir esses benefícios, porque às vezes a gente acaba sendo mais duro do que o próprio Deus.
Então não existe nenhum impedimento. Se nós olhamos para as orações eucarísticas da missa, quando a gente reza na intenção dos mortos, ali nós falamos dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que comungavam conosco da mesma fé, que participavam e tudo isso, né? E todos aqueles que de boa vontade ou que morreram na esperança da ressurreição ou que tiveram uma vida reta. Então a gente reza por todas as pessoas, né? As santas, como a gente diria, e aquelas que, segundo o nosso olhar, não seriam santas. Então, rezar pelos mortos é algo salutar, devemos e podemos fazer sempre e por todos. Não existem impedimentos para rezar por ninguém. Mesmo que a pessoa fosse de outra religião, mesmo que a pessoa fosse até mesmo ateia, declarada. Eu posso rezar por ela, não há problema nenhum. Muito obrigado por sua participação, viu? 3954-3010, 3954-3011. Tem gente querendo saber um pouco mais e esclarecer dúvidas no Por Dentro do Assunto? Vamos então para outra participação. Alô, bom dia. Caiu a linha? Então, já que caiu, tem pergunta que veio pelo WhatsApp agora. É a Geisa. A Geisa disse assim. Geisa Alves, Vila Branca. Quando a comunhão cai no chão, o ministro pode parar de dar para o povo e purifica o local, ou pode ser ao final da comunhão para as pessoas? Então, ele vai precisar parar para pegar aquela partícula, né, que caiu ao chão. É sempre orientado que ele mesmo comungue, desde que o chão esteja limpo, não tenha nenhum problema ali, né? Se não caiu no barro, não caiu no outro ambiente. Então, dentro da igreja, se caiu, o ministro pega a partícula, ele mesmo comunga. Por que deve ser ele? Porque se ele der a comunhão para a pessoa fica sempre com aquela impressão assim, caiu por causa do meu pecado, acho que eu fiz alguma coisa errada. Então ela fica preocupada de que se ela vai comungar aquela partícula, alguma coisa de errado tem com ela, né? E também pode ser que ela tenha aquela ideia, mas caiu ao chão, agora vou comer aquilo ali. Então o ministro faz para facilitar isso, tá? Não é que aconteceu alguma coisa, Jesus saiu da hóstia, não. Continua tudo normal, só que para evitar esse tipo de pensamento, de dúvida, de medo, o ministro retém a partícula, comunga e dá uma outra para o fiel, né? Bom, se a hóstia estava embebida no sangue de Cristo, então aí precisaria, aquele paninho que o ministro tem na mão, né? O sanguinho ali, ele mesmo limpar o chão. Agora, seria bom que depois da missa, depois da comunhão, do término da comunhão, ali viesse com uma água, passasse um pouquinho de água ali, um paninho, um papel, né? Que depois fosse ou lavado, o papel fosse queimado, porque ainda teria algum resquício ali do sangue de Cristo. Mas se caiu só a hóstia, dificilmente vai precisar fazer isso, né? É bom olhar se não ficou algum fragmentozinho ali. Mas, assim, numa igreja lotada é bem complicado fazer isso. Então, aí precisaria de ajuda de alguém. Então, que alguém pelo menos ficasse ali vigiando, poupando aquele lugar, né? Para essa purificação ser feita depois. Se já viu que não tem nada, então apenas pegue a hóstia, comungue e siga a celebração. Não precisa ficar muito preocupado com isso. Então, cada caso tem que ser visto de acordo com a sua especificidade, né? Tem mais uma outra pergunta. Geisa, obrigado, viu? Obrigado por sua participação aqui no Por Dentro do Assunto. Ainda se tratando de comunhão, padre, um casal de segunda união pode comungar ou tem casos específicos para que eles possam comungar? Em princípio, não podem comungar, né? O fato de estarem em segunda união não lhes permite essa participação do sacramento da Eucaristia. Agora, cada caso precisaria ser analisado em si mesmo por um padre, não é a própria pessoa que vai dizer, eu acho que eu posso, acho que eu devo. Então, que procure um padre, que converse, que se oriente, que entenda bem a situação, porque há alguns casos específicos que talvez, né, com esse diálogo, a pessoa pudesse chegar à conclusão de que ela pode comungar. Mas, quando eu digo caso específico, é específico mesmo, não é aquilo que a pessoa acha,
né? Alguém poderia perguntar para o padre, sim, mas qual seria um caso específico? Um caso em que o casal tivesse decidido e vivesse de fato, né, com fidelidade, como irmãos, embora sob o mesmo teto, mas sem vida conjugal, de comum acordo, respeitando-se, sendo amigos, né, mas não tendo mais vida íntima de pessoas casadas. Se eles, em consciência e vivendo isso de fato, decidissem comungar, não haveria impedimento. Agora, isso não vai escrito na testa deles, né? E as pessoas não podem julgá-los também por conta disso. Então, seria um caso muito específico, conversado, orientado por um padre, mas que a pessoa poderia tomar essa decisão. Agora, não é assim, eu acho que eu posso, eu vou fazer porque para mim não tem problema. Não, isso ninguém tem o direito de fazer. A igreja nos ensina que quem está nessa situação não deve receber o sacramento, mas pode participar da comunidade, pode ajudar no serviço da comunidade, pode fazer a comunhão espiritual. Tem os casos em que a pessoa pode procurar o tribunal para verificar a possibilidade de nulidade do casamento daquela parte que foi casada, e quem sabe um dia, chegando a isso, acertar a sua situação. Então, tem caminhos um pouco mais longos, um pouco mais exigentes, mas também possíveis de levar a pessoa à comunhão novamente no tempo. Então, é questão de orientar-se com o padre, né? Mas, em princípio, quem está em segunda união não pode participar de sacramento nenhum. A pessoa que não informou se podemos identificá-lo ou não, mas vou fazer a pergunta dessa pessoa. Como devemos proceder quando uma mãe, ao comungar, coloca uma parte da partícula na boca da criança? Então, a gente deve conversar, né? Não ali na hora, chamar a pessoa, dar bronca na pessoa. Eu acho que na igreja, às vezes, nós vemos coisas que não estão certas e nós queremos resolvê-las, mas não da maneira correta. Né? Às vezes nós vamos corrigir o outro com bronca, com o espírito de eu sei, você não sabe, você está fazendo errado. Isso aí nós sabemos não dá certo, não produz fruto, cria confusão, gera desânimo nas pessoas, né? Eu fico pensando assim, uma mãe que faz isso não está fazendo uma coisa ruim. Não está certo, não é o procedimento que a igreja usa, mas ela não está fazendo. Mãe nunca vai dar um veneno para o filho. Se ela coloca um pequeno fragmento da comunhão na boca do filho, é com aquela vontade, quem sabe, de que o filho sare de uma doença, é para matar a curiosidade da criança. Então, com isso não quer dizer que está certo fazer isso, mas a intenção da mãe é boa, porque mãe nunca quer coisa ruim para o filho, né? Então a gente tem que levar em conta isso. É uma atitude pastoral. Primeiro, levar em conta a boa intenção da outra pessoa. Segundo lugar, ter o jeito de Jesus para corrigir. Nunca chegar com espírito de autoritarismo, com espírito de bronca, né? Chamando atenção, maltratando o outro. Isso nunca. Mesmo que o outro esteja fazendo a coisa mais errada do mundo, eu não posso usar desse expediente, que dirá se ele não estiver fazendo, né? Então, sempre com muita caridade, muita bondade, muito jeito. No momento certo, né? Orientando, né? Justificando o que é com uma correção fraterna. Então, acho que é assim, conversar com a pessoa, né? E se eu não me sinto em condições de fazê-lo, então eu vou dizer para alguém que esteja mais preparado, né? Ou vou chamar alguém que vá comigo. O que a gente não pode é, em nome da verdade, sacrificar o amor, a caridade, o respeito, a bondade para com os outros, né? A caridade está acima de tudo, né? Caritas super omnia, se diz em latim, né? A caridade está acima de todas as coisas. Então, não podemos sacrificar a caridade em nome da verdade. Embora a verdade também seja um grande valor, mas ela está submetida ao amor, à caridade. Então, como proceder? Conversar, orientar, mas com caridade, com respeito, procurando ajudar e partindo do princípio de que aquela pessoa não está fazendo uma coisa ruim, nem com nenhuma outra intenção, né? É preciso entrar um pouquinho no mundo dela para entender que, quem sabe, nós, no lugar dela, na situação dela, até fizéssemos a mesma coisa. Mas ainda
com fé. Sim. Tem uma observação aqui, para a pessoa pediu para não ser identificada, e diz: pessoas que vivem xingando podem ir à missa e comungar normalmente? Isso não é pecado? Como eu já disse aqui outras vezes, tem umas perguntas que eu acho que a pessoa já sabe a resposta. Não precisa perguntar para o padre Ednei, né? Para estar em comunhão com o Senhor, a gente tem que ter uma vida condizente com aquilo que o Senhor nos diz. É o básico, né? Tratar bem os outros. Quem vive xingando os outros é porque não está tratando bem os outros. Então não está levando uma vida condizente com o Senhor. Consequentemente, não deveria receber a comunhão. Ou será que ela também não está sendo bem tratada, né? Agora, por outro lado, ficar reparando nos outros também, ficar apontando o dedo, ou, quem sabe, fazer a pergunta na rádio para o outro escutar a resposta, também não é uma atitude cristã saudável que pudesse dizer assim: eu posso comungar porque eu estou mandando recado para o outro. Então, cuidado para que a gente não combata o mal com o mal. O mal se combate com o bem. Então, se eu quero andar certo, se eu quero as coisas certas, primeiro eu faço. Depois, com jeito, eu oriento o outro. Mas cuidemos para não querer corrigir quem está errado, cometendo um erro igual ou, quem sabe, pior. Dadas as devidas proporções, para não sei onde é fato ou se é mito. Acho que foi São Francisco que estava pedindo auxílio aos pobres e alguém cuspiu no rosto, na mão dele, e ele falou: o meu você já me deu, agora o que você poderia dar para os pobres? Mais ou menos assim, né? Quer dizer, cada um fazer a sua parte. Isso. Né? Vamos rezar mais pelos outros. Isso fica melhor ainda. Tem a pergunta... Opa, participação por telefone, Márcio Buim? É isso? Tem muitas perguntas, padre, que vieram pra gente pelo WhatsApp. Bastante mesmo. Mas vamos ver se tem participação pelo telefone. É isso, Márcio Buim? Mais uma participação. Oi, bom dia. Bom dia. Pode fazer a sua pergunta ao padre, fique à vontade. É que, padre, eu tenho um convênio lá para enterrar, né, as pessoas. Mas eu queria saber sobre a cremação. O que a igreja pensa sobre isso? Ok, muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado. A igreja aprova a cremação. Não há nenhum senão, né, em relação a esta questão. Quer dizer, ela orienta. Não faz muito tempo saiu um pequeno texto, né, da Santa Sé orientando, né, essa prática. Quer dizer, que façamos dentro do espírito de fé, né, que as cinzas da pessoa que foi cremada não fiquem sendo veneradas dentro de casa, transformadas em joias ou em peças de arte, obras de arte, que a pessoa mesmo tenha pedido isso para jogar na montanha, no mar, não sei que outro lugar, que não se faça dessa maneira, né? Mas que as cinzas sejam colocadas no cemitério, no jazigo da família, ou no lugar apropriado para isso. Para não se criar um culto em torno das cinzas de uma pessoa que foi cremada, né? E é uma medida que eu penso daqui a algum tempo vai ser adotada aí pelos governos para que... porque não há muito espaço mais, né? E tem todo um problema também de contaminação do lençol freático, da água, do solo, né? Por questão de doenças, por questão de remédios. Então tudo isso a sociedade vai ter que repensar. Então, para a igreja não há nenhum problema em que se faça a cremação. Mas hoje ainda é um processo caro, que não é acessível a todas as pessoas. Mas para a fé não há nenhum problema. Inclusive no rito das exéquias, né, o ritual das exéquias tem lá o rito para o crematório. Então, quando se realiza a cerimônia de despedida lá no crematório, tem uma oração própria da igreja para esse momento. Sinal que a igreja aprova, não tem nada contra essa prática. E cremação nada mais é do que a aceleração do processo de voltar ao pó, né? Queimar o corpo para que mais rapidamente haja a decomposição. Sim. Padre, nosso tempo se esgotou, mas 7 de março nós estaremos com o Por Dentro do Assunto, começando em novo horário, 11h30 da manhã. Isso mesmo, semana que vem, ainda estamos em fevereiro, dia 28,
É o último programa do mês e será nesse horário das 11 horas. A partir do dia 7 de março, às 11h30. Permanecendo das 11h30 ao meio-dia, sempre na quinta-feira. Né? Perfeito. Vamos fazer a experiência, ver se dá certo. Se não der certo, a gente volta para as 11. Isso. Mas eu creio que vai dar certo sim. Talvez até seja melhor, porque vejo que é um horário que as mulheres, especialmente, estão ali preparando o almoço, né? Então dá para fazer o serviço escutando o rádio. E um pouquinho antes, quem sabe, elas ainda não estão envolvidas com isso, estão cuidando de outras coisas, fica até mais difícil. Vamos fazer a experiência, mas eu acho que vai dar certo sim. E vamos continuar aqui com a nossa missão, de qualquer forma. E a outra coisa boa também, padre, é que os programas Por Dentro do Assunto, nós também vamos deixar para que o povo de Deus possa compartilhar pelo nosso Facebook da Rádio Mensagem. Isso mesmo, coisa muito boa. E o povo pode ter acesso aí, quem está trabalhando nesse horário não pode ouvir, depois entra lá no Facebook da rádio, ou então no site também, e vai encontrar lá os programas Por Dentro do Assunto gravados. Bacana, e outras cositas más que vem por aí, né, padre? Também. Padre, mais uma vez, o nosso muito obrigado pelo seu coração, por ajudar a gente nessa caminhada, e pedimos a sua bênção. Amém. Vamos sim abençoar a todos, né, o nosso povo. Nós já estamos aí às vésperas quase da quaresma. Então, desde já, vamos olhando para esse tempo como um tempo de graça que Deus nos concede para o nosso crescimento, a nossa conversão, a nossa abertura sempre mais a Ele. Que desça sobre todos e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe hoje e sempre também, padre. Amém, muito obrigado. Pois bem, só para reforçar, Por Dentro do Assunto a partir de 7 de março, começando em novo horário, continuando na quinta-feira, só que a partir das 11h30 da manhã. Uma experiência, como o padre disse, que vamos fazer. E tem tudo para dar certo, se Deus quiser. E os programas você também pode compartilhar. Está lá em nosso Facebook, dá uma olhadinha lá também. Com os auxílios técnicos de Antônio Márcio Buim, direção do padre Luiz Fernando Soares, produção de Donizete Eugênio e Ana Lúcia Ferreira, apresentação de Carlos Lucena e padre Ednei Valdo Batista. Vamos ficando por aqui com o Por Dentro do Assunto, no oferecimento de Peregrinos, Viagens e Itiqueira Turismo, peregrinação para todos. Por Dentro do Assunto volta quinta-feira que vem pela Rádio Mensagem e também pela web rádio Pés de Cristo da Paróquia Espírito Santo. Você acompanhou na Mensagem Por Dentro do Assunto com o padre Ednei Batista.